Pai Jesus ao seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo hoje ao nosso nosso quinto dia do curso de preparação para a consagração a São José. Estamos aqui dia após dia, conhecendo um pouco mais de São José, das suas virtudes, dos seus títulos, para conhecendo-o, amá-lo mais e assim desejar de todo o coração, já nesse tempo, viver a experiência de ir consagrando-nos a Ele, tendo intimidade com Ele. Você é muito bem-vindo aqui, né? Se você já tem um livro, claro, você pode fazer direto pelo livro, mas muitas pessoas talvez não tenham um livro, ou mesmo tendo, queiram ainda estar atentos aqui, porque a gente tenta trazer, além do que está no livro, algumas outras realidades, palavras, estudos acerca de São José, para aumentar o nosso conhecimento, repito, o nosso amor e assim o nosso desejo de nos consagrarmos a Ele. Então pegue comigo aí tudo que você tem preparado para a nossa consagração. Eu vi que tem pessoas que têm anotado algumas coisas no caderninho, isso é muito bom. E vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo para que a gente possa então partilhar o quinto dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Quinto dia do nosso curso em preparação a São José, a consagração a São José. Começamos com o beato Guilherme José Chaminade, que vai dizer: quão grande é a sua união com Deus, a união de São José com Deus. Quão sublime seu dom de oração, quão maravilhosa é a direção do Espírito Santo. Bem, nós vimos aqui no terceiro dia a relação de Deus, de São José com Deus Pai. Ontem, no quarto dia, a relação de São José com Deus Filho. E hoje, a relação de São José com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que eu e você conheçamos e amemos São José. Exceto pela vida de Nossa Senhora, o Espírito Santo foi mais ativo na vida de São José do que em qualquer outro santo. Tirando Nossa Senhora, o Espírito Santo agiu muito mais na vida de São José do que na vida de qualquer outro santo. O Pai terreno de Jesus nunca fez nada, escuta isso, nunca fez nada sem buscar a direção do Espírito Santo. A docilidade de São José em relação ao Espírito Santo permitiu que ele se comunicasse com Deus mesmo dormindo. São José era tão dócil ao Espírito Santo que ele comunicava-se com Deus mesmo dormindo. Mesmo dormindo. São José, meu irmão, portanto, deseja que eu e você também sejamos dóceis em relação à direção do Espírito Santo, para que possamos ser conduzidos pelos caminhos da santidade. Então, São José também nos quer e vai nos ajudar a sermos dóceis ao Espírito Santo, para que a gente tenha um caminho de santidade, para que a gente possa ser conduzido por Ele no nosso dia a dia. O que é santidade, afinal? Veja, isso é muito importante. Santidade é algum cume espiritual inatingível que nunca poderá alcançar? Não. A santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. A santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. Guarda isto. A santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. Mais especificamente, santidade é observar os 2 grandes mandamentos do amor de Deus e ao próximo. Santidade é evitar o pecado
é levar uma vida de virtude e permanecer na graça santificadora. Isso é santidade. Eu vou repetir. Santidade é viver uma comunhão íntima e amorosa com Deus. Especificamente, santidade é observar os 2 grandes mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É evitar o pecado e é levar uma vida de virtude e permanecer na graça santificadora. Isso é santidade. Agora tem uma coisa. Ninguém consegue isto sem o Espírito Santo. Nada disso é possível sem o Espírito Santo em nossas vidas. Onde São José está presente, o Espírito Santo também está presente. Isso é lindo, né? E São José, eu diria que se você quiser viver pleno com o Espírito Santo, um elemento é fundamental, a oração. Então, quem quer viver pleno do Espírito Santo deve rezar. Sem oração, você nunca será capaz de intimidade com Deus. Sem oração, nós nunca seremos capazes de seguir a direção do Espírito Santo. Muito concreto isso. Sem oração, nós nunca seremos capazes de seguir a direção do Espírito Santo. Para ser santo, você precisa imitar a São José. Né? Você precisa ter um coração repleto do amor de Deus, repleto de amor ao próximo, comprometendo-se com a vida interior de santidade, de devoção. Para ser santo, né, devemos imitar a São José nisto. Não entre em pânico depois de ler isso. Porque sabe por quê? Porque você não precisa se tornar um monge ou uma freira para viver santidade. Não, a santidade é para todos. Porém, seja qual for a sua vocação na vida. Padres, religiosos, consagrados, leigos, trabalhando, solteiro. A santidade só é alcançada. Eu vou repetir. Seja qual for a sua vocação. A santidade só é alcançada por quem reza e por quem tem uma vida interior ativa, sustentada pelos sacramentos, pela oração e pela caridade. Então, seja qual for a nossa vocação, a santidade só é alcançada para quem reza, para quem tem uma vida interior ativa, sustentada pelos sacramentos, pela oração e pela caridade. Sacramentos, ou seja, confissão, Eucaristia, né? Esses 2 sacramentos que nós devemos ter todos os dias, né? Sempre, usar sempre eles. Quem é casado ter o matrimônio. Pela vida de oração, uma vida de oração, de intimidade, de piedade, e pela caridade, pelo serviço, pelo doar-se, pela esmola, né? Por fazer o bem às pessoas. Sem isso, nós não conseguiremos ter santidade. Né? Não conseguiremos. São José, portanto, ele é um modelo da vida interior para todos nós. São José não era padre, mas ele é um santo, né? Mais santo do que todos os padres, incluído o padroeiro dos párocos, que é São João Maria Vianney. Depois de Jesus e Maria, São José é a pessoa mais santa, mais devota e mais virtuosa do mundo, que já existiu, evitando tudo e qualquer coisa que desagradasse ao Espírito Santo. E como é que ele fazia isso? Com oração. Como é que São José fazia para não desagradar o Espírito Santo? Ele era um homem de oração. Por meio da oração, São José encarnou as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Por meio da oração, São José encarnou as virtudes da fé, da esperança e da caridade, bem como as virtudes morais da prudência, da temperança, da justiça e da fortaleza. Por meio da oração, nós também iremos encarnar, a exemplo de São José, pela intercessão de São José, as virtudes da fé, teologais da fé, da esperança e da caridade, e as virtudes morais, da temperança, da prudência, da justiça e da fortaleza. Essas virtudes são basilares para que nós sejamos homens e mulheres virtuosos. Toda a vida de São José foi interior, guardada em Deus. Ele era tão pouco conhecido que só alguns escritores sagrados o mencionam em alguns lugares. E de sua morte pouco se sabe. Sua vida foi de oração, trabalho silencioso, sacrifício constante, mas que brilhava com o esplendor de todas as virtudes. Quem nos diz isto é São Joseph Sebastian Pelczar. Gente, nunca houve outro igual a São José e nunca haverá. Mesmo assim, você pode se tornar outro José no mundo, né?
E a consagração nos chama a isso. Se você copiar a dedicação de São José, a oração, a vida interior, né? Você pode se parecer com seu pai espiritual. Então, copie São José. Tenha-o como exemplo. A consagração a São José aumentará o Espírito Santo em nossa vida. Por meio da consagração a São José, o Espírito Santo reconhecerá José em cada um de nós e derramará graças extraordinárias em nosso coração, mente e alma. Eu creio e eu quero. Você e eu podemos ser santos. Peçamos ao Espírito Santo para nos tornarmos como São José. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa graça, que nos torne outro José. Peçamos ao Espírito Santo que encha de graças semelhantes a cada um de nós as graças que concedeu ao coração paterno de São José. São João Paulo II vai dizer: as almas mais sensíveis aos impulsos do amor divino viram corretamente em José um exemplo brilhante de vida interior. Ou seja, todos aqueles mais sensíveis ao amor de Deus, à santidade, viram em São José o exemplo máximo de vida interior. Vamos pedir essa graça do Espírito Santo? Vamos nos apaixonar, nos aproximar de São José cada vez mais, para também sermos cheios do Espírito Santo. Termos uma vida de oração, uma vida de caridade, uma vida nas virtudes, uma vida na oração, uma vida de santidade. Sem oração não há santidade. Sem o Espírito Santo não há santidade. Peçamos a São José, nosso Pai espiritual, que nos ajude a sermos santos, a sermos virtuosos, piedosos, termos uma vida de oração. Rezemos juntos agora a ladainha a São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida da família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fez-o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de hoje está na página 220, para quem tem um livro, e o título é Os Dons do Espírito Santo. Uma boa leitura para você que está lá no meu canal do Telegram, né? Entra lá na minha bio do Instagram, tem um link para o Telegram, um grupo próprio. Eu estou postando todas as leituras lá, né? Para quem não tem um livro. E quem não tem Telegram, no meu Instagram, lá no destaque ali dos stories, nos destaques, tem 3 lugares de São José.
O primeiro deles, né, é onde você vai descobrir lá todas as leituras de cada um dos dias, tá bom? Deus abençoe você, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever no meu canal. Até amanhã.